Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridos ouvintes ligados à emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Estamos dando início a mais um Culto Cristão no Ar, programa que tem como objetivo incentivar os lares espíritas a realizar esta reunião em suas casas em torno da leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e da reflexão em torno das mensagens do nosso Mestre. Participando conosco deste programa, esse que vos fala, João Menezes, meu pai que aqui está, Lidiane Barreto e a nossa amiga Rosana Vergaças, que fará a leitura da página inicial. Mas antes da leitura, eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que a Rádio Rio de Janeiro está precisando da nossa colaboração, tendo em vista que os custos de manutenção da rádio são muito altos e quem puder colaborar, quem não faz parte do Clube da Fraternidade é fácil, porque é só ligar para a rádio no 3686-1422 ou então pela internet, né? Mas é bom que a gente leve a sério porque a situação às vezes fica um pouco difícil para a diretoria resolver. Então é preciso que nós, que fazemos parte da comunidade espírita, possamos colaborar para manter a rádio no ar. Então, obrigado se tiver eco as minhas palavras. Então, com esse recado, com esse apelo, vamos fazer a leitura da nossa página pela nossa amiga Rosana. Queridos amigos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, para nossas reflexões no dia de hoje, vamos ouvir do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a página intitulada Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nossos espíritos em plena jornada. Ninguém que se consagre totalmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, em Teu nome reunidos, como Tu disseste, onde uma ou mais pessoas estiverem reunidos. Em Teu nome, Tu estarias conosco. Então, Senhor, pedimos que a Tua presença se faça
não só em nossos lares, em nossas vidas, mas principalmente em nossos corações, através da assimilação dos teus ensinamentos e da colocação em prática, que é o mais importante. Abençoa cada lar que aqui nos acompanha, aos enfermos, aos necessitados de toda a ordem de equilíbrio físico, emocional, material, que possam também ser reconfortados com este culto. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós vamos dar início à leitura e estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós iremos ler e estudar hoje os itens 1, 2 e 3, que são passagens retiradas por Kardec do Novo Testamento. E ele deu o subtítulo Conhece a árvore pelo fruto. Então diz aqui o item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Esta passagem de Jesus foi registrada por Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. Só que nós observamos, que Jesus faz a comparação entre as nossas ações e as árvores frutíferas. Uma árvore que é boa, consequentemente, irá produzir bons frutos. E aquela árvore que é má, consequentemente, os frutos não serão tão saborosos. Assim acontece também conosco, porque, apesar de nós estarmos no século XXI, atravessamos o século passado, que foi chamado de século das luzes, mas luz interior ainda é muito incipiente em nossos corações. Nós ainda não estamos atendendo aquela recomendação do Cristo que brilhe agora a vossa luz. E ele falou isso há 2000 anos. E até hoje a gente vê que tem pessoas cuja psicosfera é extremamente pesada porque ainda existe muita maldade no seu coração. E são poucos os exemplos de pessoas que fazem da sua vida um rastro de luz. O senhor está falando dos 2000 anos de Espiritismo e temos também mais de 160 anos de Espiritismo, Então, para nós que somos espíritas, a gente tem um motivo a mais para se preocupar com a nossa evolução, porque já está mais do que na hora, como nós vimos há pouco tempo, os trabalhadores de última hora, está mais do que na hora da gente realmente avançar nesse progresso. E a segunda parte que fala desse primeiro trecho que está em Lucas é a do nosso coração, daquilo que está dentro de nós e que transborda através das nossas palavras. Essa é uma frase também muito conhecida de Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração. Quando a boca fala do que não está no coração, é a hipocrisia. E a gente acaba percebendo quando uma pessoa está falando e aquilo é só da boca para fora, não é o que ela realmente sente. Então, é preciso que o nosso coração, em primeiro lugar, esteja cheio de coisas boas, o nosso tesouro interior. Só a partir daí é que a gente vai começar a transbordar, através das palavras, esse tesouro para o nosso próximo. Então, são palavras e ações que vão fazer esses frutos da árvore serem vistos e serem apreciados. Lembrando que quando a gente fala aqui de coração, nós não estamos falando do coração físico, aquele coração que bombeia sangue, mas a sede do sentimento. Então, realmente, o que a gente observa nos nossos dias é que a maioria das pessoas ainda estão indiferentes. Eles ainda não se decidiram, acham que como está muito bem e vão levando a vida dessa forma, sem esforço nenhum para evoluir.
E, entretanto, a gente observa que desde muito antes de Jesus vieram à Terra vários emissários do Cristo, né, para trazer mensagens que engrandecem as pessoas, né, como Confúcio, como Mao Tse, né, e tantos outros que vieram trazendo essa missão, antecedendo Jesus, e até hoje a gente observa que a maioria da população ainda está completamente indiferente às coisas que tratam da vida espiritual. Interessante você ter falado do coração, órgão físico, né? E a gente, com o avanço da ciência, passa a achar que o coração não é a sede do sentimento, né? Que isso é só uma ideia romântica que a gente tem. Mas no Livro dos Espíritos, quando se fala lá no comecinho sobre a alma, e Kardec pergunta onde reside a alma, os Espíritos respondem o seguinte: a alma não reside necessariamente no corpo, mas ela irradia mais em determinada região do corpo conforme a aptidão daquele ser encarnado, né? Então ele diz que aos encarnados que estão mais propensos à parte intelectual, científica, né, ela vai irradiar mais no cérebro. E para aqueles que vieram numa encarnação para desenvolver mais o sentimento, ela vai irradiar mais no coração. Então comprova essa ideia que a gente tem muito antiga de que o coração é a sede do sentimento. Fechando esse parênteses que eu achei interessante comentar, vem o segundo texto, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, 15 a 20, que diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Essa figura também é bastante conhecida, né, do lobo em pele de cordeiro. Conhecê-los-eis pelos frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então está ratificando aquilo que já estava lá no Evangelho de Lucas. A gente sabe que os evangelhos, como foram escritos muito tempo depois de Jesus, às vezes a ordem em que as citações de Jesus aparecem nos textos é diferente, né? Porque é conforme as pessoas conseguiam lembrar, né? A gente, quando vai lembrar de uma palestra que foi feita na semana anterior, cada um vai contar de um jeito, né? E assim também são os evangelhos. Então não há contradição nenhuma quando uma frase de Jesus está antes ou depois de determinada passagem, né? Porque é como as pessoas conseguiram realmente lembrar daqueles fatos. Até lembrando que Lucas, que foi o primeiro texto que nós lemos e comentamos, ele não conheceu Jesus. Quando ele chegou à Palestina, Jesus já tinha sido crucificado. E ele escreveu o seu evangelho ouvindo principalmente os relatos de Pedro, e depois ele procura Maria, né? Passa um tempo visitando a casa de Maria para colher dela informações sobre Jesus, né? Então a gente não pode desejar uma precisão como hoje. Hoje a gente dá tudo, grava, né? Vai assistir a palestra, pega o celular e grava a palestra. Então está na íntegra, como o orador falou, né? Mas naquela época não. Depois também é que problema. Os escritos passaram por diversas mãos dos chamados copistas, né? Na época também não tinha acentuação, o texto era corrido. Aí quando começaram a inventar, surgiram os sinais, né? Ponto, vírgula, cada um foi colocando como achava. Às vezes uma vírgula muda tudo, né? Exatamente, né? Mas o sentido dessa passagem é o mesmo da anterior, né? Que se conhece a árvore pelos frutos. E ele acrescenta aqui essa informação de que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí a gente entende também sobre a época em que Jesus falou isso e a maturidade espiritual que as pessoas tinham de ouvir a mensagem, né? Então era preciso uma palavra mais forte, aquela ideia do fogo que as pessoas tinham, da condenação, para que elas
realmente se sentissem impelidas a ser boas árvores, a dar bons frutos, né? Mas talvez se fosse dito hoje, Jesus falaria que a árvore que não dá bons frutos, ela vai ser podada para que ela possa crescer, adubada, né? E ela vai ter sempre a oportunidade de dar bons frutos, né? Assim é a reencarnação, a gente nunca vai ser lançado ao fogo, a gente sempre vai ter a oportunidade de melhorar os nossos frutos. E aqui agora nós vamos para o terceiro e último item, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e aí são vários versículos, e também depois ele cita aqui Marcos, no capítulo 13. Então, observe que Kardec está fazendo aqui uma coxa, ele está juntando trechos desse item 3 de dois evangelistas, Mateus e Marcos. Então diz o Evangelho seguinte: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Aí, toda vez que eu leio e comento esse trechinho, eu lembro de um cidadão que ele se intitulava INRI, que é aquelas 4 letras que foram colocadas na cruz, né? Que são as iniciais de eu sou o rei dos judeus, né? E ele dizia que era a reencarnação de Jesus, né? Mas entre ele e Jesus havia uma distância assim, né, enorme, porque ele era, infelizmente, uma pessoa obsediada, ou só alguém querendo aparecer. Ou alguém querendo aparecer, e ele tinha uma legião de seguidores. Também eu lembro que até chegou a vir em Adilópolis, num centro de Umbanda que tinha perto da minha casa quando eu era solteiro, né? Ele se diria que era a reencarnação de João Batista, né? Ele tinha um nome assim, do Oriente, que é Iocanã, né? E também, onde ele ia, aquela multidão de pessoas, né? Tudo seduzido, porque o I até, ele era, até para falar, ele era bem fraquinho, mas esse é o Canona, ele tinha o dom da palavra, então ele conseguia seduzir as pessoas através da sua fala. Aí a gente volta à questão dos frutos, né? Cadê os frutos que a árvore está apresentando, né? Diz aqui ainda, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E é interessante que esse trecho aqui, quando ele fala, né, enquanto a iniquidade de uns aumenta, né, a caridade de outros, ou o amor, se esfriará. Que esse é um texto do chamado Sermão Profético de Jesus, né? Quando ele fala do final, né? Que ouvireis rumores de guerra, né? Mas ainda não é o fim, é o princípio do fim. Então ele faz esse sermão, deixou registrado, e ele diz, né, que enquanto a iniquidade de muitos, né, aumenta, o amor esfriará. A gente observa isso. Eu, por exemplo, eu tinha uma colega que falou assim, agora não ajudo mais ninguém não, porque só tem espertalhão. Mas são poucos os espertalhões e muitas das pessoas que estão passando por dificuldade financeira, estão passando fome até, né? Então, a gente não pode deixar que o nosso amor esfrie. Mesmo, né, com essa situação difícil e caótica que nós estamos. A gente sabe que Jesus ainda está no leme. Também, quando eu escuto alguém falar que está muito ruim, não tem jeito, eu digo, você está dando um atestado de incapacidade para o Jesus e Deus, né? Porque se não tem mais jeito, Deus criou o mundo e não deu certo. Então tem jeito sim, né? E é que é problema. Haverá guerra e rumores de guerra, mas não é o fim. Exatamente. E aí, com relação a essa passagem, a caridade de muitos se esfriará, fiquei pensando no próprio movimento espírita. Quando a gente olha ele mais na sua origem, aqui no Brasil, ele era muito fundado na caridade, né? Quantas casas espíritas ou grupos espíritas fundaram abrigos, né? Orfanatos, instituições de amparo. E está certo que assim, a ajuda do governo, a ajuda das ONGs, das obras sociais aumentou, mas será que a gente não está se afastando um pouquinho desse sentimento inicial desses grupos de fazer a caridade, de levar
de colocar a mão na massa, né? Será que não está estudando muito e praticando pouco essa caridade nos centros espíritas? É uma questão que a gente tem que refletir também. Até porque a bandeira que Kardec desfaldou foi de fora da caridade, não a salvação. Exatamente, né? E a gente fala muito que as casas espíritas estão sofrendo esvaziamento por causa da internet. Mas será que é só por causa da internet ou as pessoas não estão também necessitando, estão ávidas dessa prática do bem? Estão vendo na casa espírita só o estudo, né, e não estão tendo a oportunidade de exercer a caridade, por isso estão esvaziando, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer com mais carinho. E eu sempre digo, né, se cada família que eles têm uma renda que dê para viver, né, bem, de certa forma, adotasse uma família para ajudar, a fome não existiria mais. E eu acho que a gente pode fazer isso, né? Eleger, né? Até dentro da própria família sempre tem um ramo da família que tem encontrado mais dificuldades. Então vamos focar e ajudar, né? Porque as pessoas estão muito, nesse ponto eu posso dizer, estão muito egoístas, só pensando em si. Exatamente. Né? Eu ouvi certa vez uma pessoa dizer que só queria ter um filho, porque se tivesse dois, tinha que dividir todo com dois. Quer dizer, isso é um pouquinho de egoísmo, né? E até criaram um filho único que vai ser um egoísta, né? Porque o pensamento dos pais é de egoísmo. Essa questão que você falou de adotar, eu lembro que uma vez eu vi na internet um rapaz novo, ele, que eu saiba, não tem nenhuma religião, mas ele foi numa excursão do 2º grau para o interior do Pará. E ele adotou a comunidade, era uma comunidade bem pequena, né? Ele e os colegas dele de escola adotaram aquela comunidade que não tinha escola e eles construíram uma escola naquela comunidade, né? E tem hoje uma ONG que ajuda essa comunidade de lá do interior do Pará. Então, quando a gente fala em adotar uma família, uma coisa, não precisa ser perto da gente, né? Porque às vezes a necessidade está muito mais para esses estados, com mais dificuldades, mas é tentar chegar nele através de organizações, de centros espíritas, que a ajuda chega. Se a gente souber direcionar, ela chega. E eu vi também um exemplo, mostrando na televisão, né? Não sei se foi enchente, uma situação que uma comunidade estava precisando de ajuda, né? E uma pessoa que trabalhava num banco, né? Ele foi ajudar, para entregar o que tinha sido recolhido. E quando ele chegou lá, que viu a situação, que não era só momentânea, que as pessoas viviam já com dificuldade, né? Ele mobilizou os colegas daquela agência bancária e eles adotaram, era uma comunidade assim com poucas casas, né? E eles adotaram aquela comunidade. Então aos sábados eu ia para lá, né? Aí arrumava a casa, consertava um móvel, trocava uma janela. Então a gente precisa quer dizer, conseguir mobilizar os colegas de uma agência para fazer. Exatamente, né? Às vezes aqui fala que a iniquidade das pessoas faz caridade e se esfria, mas o oposto também é verdadeiro, né? Quando uma pessoa se move em direção ao bem, ela arrasta, né? O exemplo arrasta muitos, né? E termina dizendo: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mas, quando a gente volta à questão das obras, é que a gente vai saber separar o joio do trigo, né? E aí, para terminar o nosso programa, nós temos uma poesia do livro Cantigas de Vida, do Beiral, e diz o seguinte: profetas antigamente e os médiuns dos nossos dias se confundem igualmente no intercâmbio e profecias. Inquieta, controvertida, a alma que a prova tempera, muitas vezes é traída pela imagem que oblitera. Por isso, o Mestre Jesus diz que os frutos qualificam, a fruteira que o produz e os textos notificam. Ademais, convém lembrar que o presente, sem rodeios, é o passado a nos cobrar uso indevido dos meios. Dessa forma, já se vê, qualquer um pode prever, o futuro
que alguém lê nas mãos de quem não sabe ver. O espiritismo cristão não come o fruto apressado, conforme ensina João, separa o fruto bichado. E assim, Jesus, divino e amoravelmente, estamos encerrando mais um programa, Culto Cristão no Ar. Te agradecemos a oportunidade de levarmos a tua palavra, os teus ensinos a todos os lares que estiveram sintonizados conosco e pedimos, Senhor, que a tua paz possa envolver a todos, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.